Pai do Senhor, meus queridos, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Que Deus seja glorificado. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1, que diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia tem subido até mim. Querido, quando a Bíblia diz e veio a palavra do Senhor, é porque é uma palavra direta que Deus está direcionando para o profeta Jonas. O profeta Jonas, quando ele recebe essa palavra, ele teme de ir para a grande cidade de Nínive. Porque Jonas entendeu que a cidade de Nínive era uma cidade idólatra. Uma cidade de muitas pessoas que idolatravam. Um monte de pessoas que matavam. Muita prostituição naquela cidade. E Deus fala diretamente com Jonas, para Jonas ir pregar a palavra dele naquela cidade. O profeta teme de ir naquela cidade, mas geralmente quem está mandando é o próprio Deus. Entenda isso. Todas as vezes que Deus, você que serve a Deus, todas as vezes que Deus lhe enviar para você ir para algum lugar, vá. Porque nós sabemos que Deus garante a nossa chegada, a nossa saída. Quando nós lemos a Bíblia no livro do Salmo 121, a Bíblia ela vai nos afirmar no 21:8 que Deus guardará a nossa saída, a nossa entrada, desde agora para sempre. Amém. Assim seja. Deus, ele livra os teus servos. Quando Deus dá uma palavra, porque Deus, ele conhece, ele sabe a sua estrutura, ele conhece a sua força. Quando Deus manda a você, é porque ele garante. Isaías 41:10, não tema que eu sou contigo, não se assuste que eu sou teu Deus, eu te ajudo e te levanto com a destra da minha justiça. Deus é um justo juiz. Deus é aquele que cumpre o seu propósito na vida daqueles que obedecem a tua voz. Jonas, quando ouve a palavra de Deus, Jonas ouviu. E tem muitas das pessoas que ouvem a palavra de Deus na igreja. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Mas a diferença do ouvir e praticar, de ouvir e obedecer. Nós não temos somente que ouvir, mas nós temos também que obedecer. Jonas ouviu e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Ou seja, Jonas ouviu a palavra de Deus, mas não botou em prática, não obedeceu. 1 Samuel 15:22, o Senhor disse: é melhor obedecer de que sacrificar. Ou seja, Jonas não obedeceu de vista a ordem do Senhor. E a ordem do Senhor é soberana. Êxodo 14, versículo 14, diz: porque clama a mim, Moisés, diz meu povo de Israel, queimaste. Ou seja, quando Deus manda, ele garante. Quando Deus dá uma palavra direta, faça, vá, ele garante, porque ele é Deus. Ele sabe tudo. Ele sabe o que é melhor para nós. E Jonas, a Bíblia diz que Jonas fugiu da presença do Senhor. Quantas pessoas estão fugindo? Quantas pessoas Deus está mandando ir para um lugar e ele está indo por outro? Tantas pessoas estão atraindo a tempestade para a sua vida, porque está desobedecendo a voz do Senhor. Quantas pessoas estão morto espiritual? Está morto espiritual, sim,
porque não obedece à palavra do Senhor. Jonas, a Bíblia diz que Jonas era para ir para Nínive. Jonas vai para Tarsis, para Jope. Jonas vai de contra a vontade de Deus. É basicamente isso. Se você está dentro de um rio e tem uma grande correnteza, quanto mais você nada, indo para cima dela, ela vai te expulsando para longe, ela vai te jogando para longe, porque você está nadando em contra dela. Mesmo assim, Jonas fez. Deus disse: vai para Nínive, que meu povo está precisando ouvir minha palavra. Jonas não vai. Jonas vai para Jope, para Tarsis. E a Bíblia diz que por ele desobedecer ao Senhor, ele traiu a confiança de Deus. E um abismo chama outro. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, o homem ceifará. A Bíblia diz que Jonas paga sua passagem, entra dentro do navio e vai para o destino de Jope, de Tarsis. E a Bíblia diz que nesse momento é aonde vai atrair tempestade para a vida de Jonas. É aonde Jonas agora vai sentir o peso da mão de Deus por causa da sua desobediência. A Bíblia diz que quando Jonas entra dentro do navio, sobreveio uma grande tempestade. Essa tempestade agora vai criar um grande problema para a vida de Jonas e para a vida daqueles que apoiam Jonas dentro daquele lugar, dentro daquele navio. Jonas paga sua passagem. Jonas desce ao porão daquele navio, querendo se esconder da presença do Senhor. Mas o salmista Davi disse: se eu subir ao céu, ele está lá. Se eu descer à profundeza dos mares, ele também está lá. Se eu cavar um buraco e me esconder, ele também está lá. Ou seja, ninguém se esconde da mão poderosa do Senhor. Apocalipse 1, versículo 18 e 15, ele diz que meus olhos é como chama de fogo. Hebreus 13, 14, ele diz que os olhos dele é como chama de fogo. Contempla o que é bom e contempla também o que é mal. Daniel capítulo 2, versículo 22. Ele conhece o que está na luz, nas trevas, mas o da luz mora com ele. Deus te conhece, Deus me conhece. Jonas desce ao porão. E a Bíblia diz que ele ficou incomodado por causa da desobediência de Jonas. A Bíblia diz, por causa da desobediência de Jonas. A Bíblia diz que aquele marinheiro vai perdendo a sua carga valorosa. Abre os parênteses aqui. Quantas pessoas estão perdendo algo porque está atraindo por pessoas desobedientes? Quantas pessoas estão no mundo porque desobedeceu ao Senhor? Andou com pessoas que é desobediente. Quantas pessoas estão atraindo tempestade porque está andando com pessoa errada? Porque apoiou pessoa errada. Jonas desce ao navio. Do navio ele desce ao porão. Você vê que toda desobediência ele só faz descer. Ele só faz descer e cada vez que ele desce, ele começa a se perder na sua caminhada. Jonas agora se esconde dentro do porão. O marinheiro percebe que aquela tempestade que está vindo não é qualquer uma tempestade. Ao ponto de mandar chamar Jonas e dizer: de onde você é? De que terra você é? A quem você serve? E Jonas percebeu que ele deveria se confessar que verdadeiramente o erro estava em Jonas. Jonas agora vai dizer: eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus do céu, que fez o céu e que fez a terra. Me lance ao mar,
porque essa tempestade sobreveio sobre esse barco, esse navio, por causa de mim. Deus, a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele alcança misericórdia. Ele alcança misericórdia. E o texto diz que Deus agora vai ser categórico de falar que o profeta Jona, é lançado ao mar. E a Bíblia diz que Deus envia o peixe, e o peixe engole Jona. E Jona passa 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele peixe. Mas Deus sempre é glorificado no meu erro. Deus é glorificado no teu. A Bíblia diz que Deus é santo. Deus aproveita o erro de Jona para escrever, assim como Jona passou 3 dias e 3 noites no ventre do seio da baleia, do peixe. Assim importa que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no seio da terra. Deus é glorificado, meu irmão. Deus é exaltado. O que eu quero te dizer é, se Deus mandar você ir, vá. Se Deus manda você fazer, faça. Se Deus diz que não é para ir, não vá. Porque o nosso Deus, quando Ele manda, até o diabo obedece. Amém? Receba essa lição. Se você é um profeta de Deus, se você é um profeta que Deus te escolheu, faça a vontade do Senhor. Que Deus é maravilhoso. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.